pessoal, muito bem-vindo ao nosso programa, ao Clube do Sucesso. Mais uma vez estamos aqui com temas de grande relevância para a formação do caráter humano. Eu sou a Eliana Gassi de Castro, eu estou aqui com o Eduardo, que é coach. Prazer, estou Helena. com o professor Miguel, que é psicanalista. E estamos muito felizes de estarmos aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que é de grande relevância para toda a sociedade: crenças e valores. E crença é um assunto muito profundo, porque ele trata exatamente do motivo pelo qual você vê a sua própria vida. Você hoje vai entender quais são os caminhos que te levam a agir de determinada maneira. Às vezes você está tomando decisões que te levaram a serem construídas em cima de determinadas crenças. Só que você não sabe que é exatamente por isso que você está agindo. Então isso faz com que você tome essas decisões porque você acha que elas são corretas. Quando na verdade você aprendeu a ter esse tipo de decisão. Você criou essas decisões em cima da toda a tua experiência de vida. E hoje você vai poder analisar um pouquinho mais, a refletir um pouquinho mais, se todas essas decisões que você tem tomado em cima de suas crenças, se elas são corretas ou não. Porque elas podem estar prejudicando você no seu dia a dia. E você não sabe exatamente o motivo pelo qual você está seguindo esse caminho. Se você tem uma crença positiva, ela te leva para um caminho satisfatório para a sua vida futura. E se você tem uma crença negativa, você deixa de fazer muitas coisas boas ou faz de uma maneira negativa a fim de que possa te prejudicar de uma forma ou de outra no seu futuro, na sua vida, no seu cotidiano. Então nós vamos responder a mais uma pergunta que nos veio por e-mail. O medo é uma crença limitante que impede alçar altos voos? O medo, ele não é uma crença. O medo, ele é uma emoção. Então, se ela tem medo de se desenvolver na vida, precisa ver qual é a crença que está por trás desse medo. Existe uma causa raiz que está por trás, que vem antes dessa emoção, e essa causa, então, que é a crença. Então, eu teria que pesquisar qual é a origem, o que está impedindo que ela se desenvolva, né? Podemos dar um exemplo prático, no caso de uma moça que não tinha medo de dirigir, não conseguia dirigir, tinha medo de dirigir. Pesquisando lá na infância dela, descobriu-se que a mãe dela tinha medo de ônibus, tinha medo de carro, tinha medo de movimento, e esse medo passou para ela. E na fase adulta ela tinha medo de dirigir, porque esse medo tinha como origem essa crença que foi passada da mãe dela para ela. Então ela absorveu essa crença e gerou o medo que a impedia de dirigir. Então mais ou menos esse o raciocínio. Ok. Então, professor Miguel, nesse sentido a gente poderia concluir que o medo, né, é resultado de uma crença negativa. O medo favoreceu o surgimento de uma crença negativa. Então é uma crença que impede a pessoa de seguir adiante. Nesse caso, nesse sim. caso. Nesse caso ocorreu exatamente isso. Exatamente isso. Agora, o medo nem sempre ele é ruim. Muitas vezes o medo é bom. Ele protege, né? Então o medo justamente tem o sentido de evitar que a pessoa se exponha a certos perigos. Claro. Então o medo ele é positivo, desde que não seja um medo excessivo. Claro. Né? Aí ele passa a impedir que a pessoa haja, né? Então depende do caso. Então, assim, por exemplo, vamos pegar um modelo, né, um exemplo onde a pessoa, onde o medo foi positivo. Por exemplo, a febre amarela. Vamos pensar na febre amarela. E nós ficamos sabendo de algumas regiões, né, onde tinha o favorecimento da doença, né? Então a pessoa que não estava protegida, que não havia tomado vacina, era muito provável que se ela passasse por aquelas regiões, ela poderia adquirir a doença. Então ela evita por um tempo de passar naquela região até que ela tome a vacina, até que a vacina faça o efeito.
Então isso é um medo positivo, certo? É uma precaução. Porque é uma precaução, É. né? Ela fala, não, eu tenho medo, porque enquanto a vacina não fizer efeito, eu não vou para aquela região. Então é um medo que está favorecendo a pessoa, né? Ela está sendo cautelosa com relação a ela. Então é um medo que, de uma certa forma, ele está protegendo a pessoa. Da mesma forma que não é sinal de coragem, eu sair à noite, sair aí 11, meia-noite, ir para um lugar estranho, um lugar... isso não é coragem. Claro. Então, é uma questão de bom senso. Né? Claro. Quer dizer, eu sei que determinada região é perigosa à noite. Né? Às vezes uma rua, uma travessa, onde costuma ter roubos, né? E eu vou passar naquele local tarde da noite sabendo que ali é perigoso. Né? Então, quer dizer, se eu tivesse medo de passar nesse lugar, eu vou passar para outro lugar, vou fazer um outro caminho, eu estou me protegendo. Sim. Então é um medo que está me fazendo bem, né? Porque ele está me alertando de algo que pode ser prejudicial para a minha vida. Né? Edu, o que você colocaria com relação a este assunto? A pessoa que vai para o alto, ela se deslocou, né, daquele seu plano físico. E aí o medo ele acaba te gerando, né, essa sensação de, não só de limitação, mas ele acaba limitando de fato. Né? Então, talvez você consiga voar alto de uma forma segura. Né? Então, não significa que você, estando no alto, você vai ter algum risco, algum perigo. Não, né? Você pode procurar uma forma, né, de voar alto sem, né, trazer todo esse risco para a sua vida. Aí, digamos, em termos práticos, o que seria? Se permitir receber grandes coisas, né? Então, se permitir receber altos voos na sua vida. O que seria um alto voo na sua vida hoje? Né? Um novo relacionamento, uma oportunidade de trabalho, um investimento, um novo negócio, né? Então acreditar que nem todo negócio de risco, né? Falando em negócio, vai de fato trazer um risco para a sua vida. Claro. Né? Então poder acreditar nisso. E acho que também é muito importante destacar o seguinte, né? Às vezes você convive num meio onde ter dinheiro, onde ter grandes conquistas é pecado, não é bom, né? Às vezes a pessoa tem uma religião, ela aprende naquela religião que ter dinheiro não é bom para ela, ter muito dinheiro, que a gente tem que ser mais humilde, porque os humildes vão entrar no céu, né? Tem muita força religiosa nas crenças das pessoas, né? Então o que eu sugeriria nesse caso? Né? Pegando bem aí o que o Edu colocou agora dos altos voos, né? Se você tem grandes sonhos, né, e você vive num local, né, onde as pessoas estão em desacordo com a sua opinião, e você tem estudado, você tem a cada dia se especializado melhor, o que seria interessante você fazer? Né? Pensar da seguinte maneira: se eu tiver mais dinheiro, eu posso ajudar mais pessoas. Né? Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condições de ajudar a pessoa. E isso é um pensamento engrandecedor, porque nada é mais importante na vida que o ser humano. Então, quanto mais eu posso ajudar o ser humano, mais eu estou próxima de Deus. Eu estou falando para você que é religioso e tem uma crença limitante no sentido de que o dinheiro pode prejudicar a sua vida. Tá? Então, você inverte isso. Olha, se eu vou pensar que o objetivo da vida é ajudar o ser humano, é cada um se ajudar mais, né, e ser mais feliz, eu quero ganhar mais, eu vou poder ajudar muito mais pessoas. Se eu quero montar uma empresa, eu vou poder ter mais funcionários, eu vou poder ajudar muito mais pessoas a terem um emprego. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu acho que é uma lei que está muito dentro da prosperidade, que está muito dentro de Deus, dentro dos pressupostos da lei do amor, da lei da caridade. Quando eu dou um emprego para alguém, eu estou fazendo a caridade, eu estou dando a oportunidade daquela pessoa de crescer. Tá? Então muda um pouco o foco daquilo que você, naquele ambiente onde você está, né? Ele pode estar totalmente fora disso que a gente está falando aqui. Então faça aquela perguntinha, aquele exercício que o Edu deu. Edu, você pode por favor repetir o exercício? Eu quero fazer isso, mas... Isso então seria assim, ó, escreve, né?
eu quero tal coisa. Aí você deixa um espacinho para você completar o que você quer. Mas, aí você continua a sua frase. Então eu quero tal coisa, mas não consigo porque... Aí vem a segunda parte da sua frase. Essa frase ela vai trazer à tona o seu... a sua crença limitante, o seu pensamento limitante. Aí você vai então ter a oportunidade de buscar uma nova crença, como eu falei. Vai para a lojinha e pega uma nova. Conversa com alguém que já está usando aquela crença, que já aplicou aquela crença e troca de crença rápido, porque senão você vai, né, ficar amarrado nessa crença aí, nessa anterior que está te segurando. Exatamente. E tem um outro ponto importante, né, a colocar, é o seguinte, pessoal, às vezes a gente está crescendo e as pessoas que estão com a gente não estão acompanhando, elas estão um pouco lá atrás. Então, às vezes, elas podem dar algum tipo de opinião que pode atrapalhar a sua vida, né? Ela tem uma crença limitante e aquela crença limitante, ela está tentando compartilhar com você, até porque ela tem medo do sucesso. E se ela tem um medo do sucesso, ela vai passar para você isso. Então, nesse momento, é muito importante que você não dê muita atenção para esse tipo de opinião. Porque e se a pessoa, é o momento dela, um dia talvez ela chegue perto de você, ela cresça também. Então não importa, você vai respeitá-la, claro, temos que respeitar todas as pessoas, indiferente de qualquer coisa, né? Todo mundo merece respeito, porém, você vai deixar a opinião dela de lado e você vai seguir o seu caminho. Se ela tem aquela crença limitante naquele momento, é problema dela. Eu estou aberta para o sucesso e eu vou mais longe. Então é importante que você pense isso, tá? Para que a pessoa não interfira. Porque o que eu vejo? Às vezes a gente tem algum projeto bacana, a gente começa a conversar com os amigos. Só que os amigos têm medo. Eles começam, eu não faria. Já pensou? Você vai correr esse risco? Você vai gastar muito dinheiro? Se não der certo. Então começa a colocar tantos obstáculos na vida da gente que a gente acaba desistindo daquele projeto que era maravilhoso e que poderia ajudar não só você, mas muitas pessoas. Então o que é importante? Você está com aquele projeto, se centra um pouquinho mais em você. Coloca no papel aquilo que você quer fazer, converse com pessoas que dão opiniões inteligentes, opiniões que te levam ao crescimento. É muito importante que na sua vida você consiga diferenciar essas pessoas. Às vezes tem uma pessoa que a gente só vai conversar em coisas interessantes, porque a gente gosta de conversar com ela porque ela vai dar uma opinião positiva sobre a vida da gente. Você precisa encontrar esse tipo de pessoa, porque aí você vai poder discutir a sua ideia, você vai poder falar do seu sonho e ela vai te mandar para frente. Isso mesmo, vai adiante, eu acho que vai ser bom para você. E tenha muito cuidado com aquelas pessoas que têm pensamentos negativos, que ainda estão com muito medo. Muitas vezes ele não quer te prejudicar, né? Ou eles não querem te prejudicar, mas ele tem medo e esse medo ele vai passar para você. E isso pode ser um impeditivo no seu crescimento profissional. Tá? Então siga o seu caminho, sinta o seu coração, aquilo que você quer, siga em frente, mas firme nos teus pensamentos e ignore um pouquinho aquelas opiniões mais negativas, mais difíceis. Respeite a pessoa, novamente, volto a falar. Olha, muito bacana a sua opinião, vou pensar um pouco mais a respeito. Mas deixa a opinião da pessoa de lado e vá e se aproxime nesse momento de pessoas com opiniões positivas. Eu acho que isso vai te engrandecer muito, vai te mandar para frente, vai te mandar para mais próximo do seu sucesso. Boa sorte para você e muito obrigada por mais esse programa.